Senhores vereadores, senhoras vereadoras, daremos início nesta data, 2 de setembro de 2019, à 24ª sessão ordinária dessa Câmara Municipal, conforme dispõe o nosso regimento interno. Solicito ao vereador Leandro Félix Penati, primeiro secretário, que proceda à chamada nominal do termo de presença. Termo de presença: Carlos Ivan Sica, Edson Donizete Marconato. Presente. Fernando Oliveira Antônio. Presente. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Presente. Ilzanete Alencar de Souza. Presente. Jean de David Roncato. Presente. Leandro Félix Penati, presente. Neiva Raquel Rúbia. Presente. Sudipert Ana Leite Rister. Presente. Com a presença de 9 dos senhores vereadores, declaro em nome de Deus abertos os presentes trabalhos, determinando em seguida a votação da ata da 23ª sessão ordinária fixada no painel interno, conforme determina o nosso regimento. Está em discussão a ata mencionada. Não havendo discussão, passamos à votação. Chamada nominal: Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jean de David Roncato. Sim. Leandro Fred Penati. Sim. Neiva Raquel Rúbia. Sim. Trudipert Ana Leite Rister. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida ata está aprovada. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, passamos à leitura da pauta do expediente de hoje. Projeto de lei do Executivo número 14 de 2019 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Autoria: Antônio Carlos de Favari. Projeto de lei do Executivo número 15 de 2019 dispõe sobre a alteração das leis número 2.441 de 2008, 2.694 de 2011 e 2.854 de 2014 e da outras providências. Autoria: Antônio Carlos de Favari. Indicação número 1058 de 19, que procede a operação tapa-buracos na rua Resque Curi, entre os cruzamentos desta com as ruas Fernando Costa e 10 de Julho, Centro, tendo em vista que no trecho citado encontram-se buracos que estão causando transtornos a moradores e demais usuários dessa via. Indicação número 1059 de 19, que proceda reparos na cabeceira da ponte sobre o Ribeirão Tijuco Preto, que liga a rua João Severino, bairro Bela Vista, a rua Altimário Antônio Martelo, Centro, tendo em vista que um trecho do acostamento da referida ponte desmoronou e há no local um enorme buraco, oferecendo sérios riscos de acidentes a transeuntes. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1060 de 19, que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, proceda a vistoria no emissário de esgoto, nas margens do Ribeirão Tijuco Preto, no trecho compreendido entre a Travessa 4 de Abril e Rua Cristina Taranto Paris, para que verifique se procedem ou não reclamações de cidadãos residentes nas proximidades do Ribeirão que atravessa a cidade, que alegam haver ocorrências de vazamentos de esgotos no trecho citado. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1061 de 19, que se proceda a podas de árvores em toda a extensão da rua Ernesto Trevisan, principalmente em frente ao número 12, bairro Dona Rosina, tendo em vista que no endereço citado, galhos de árvores estão cobrindo a lâmpada de iluminação noturna, provocando escuridão no local. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1062 de 19, que proceda estudo sobre a viabilidade de se implantar mão única na rua Nagibichama, no trecho compreendido entre as esquinas desta com a Avenida Fiscal Manuel Silveira e Rua Atílio Guion, Jardim Dona Antonieta, tendo em vista que a referida via comporta um grande volume de tráfego de veículos, além do que no período vespertino há a presença de carros que ficam estacionados nas laterais da via, em cujo trecho citado há uma igreja e um bar. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1063 de 19, que a Prefeitura Municipal notifique o proprietário do imóvel localizado na Avenida José Augusto da Fonseca, Centro, para que
proceda à construção de uma calçada na lateral da via citada, mais especificamente no trecho que se inicia na entrada da antiga usina Bom Jesus até a travessa que liga essa via ao bairro Vitória Perim Cesarino, de forma a possibilitar que as pessoas transitem pelo trajeto citado com maior segurança, podendo até se tornar em local de caminhadas para a população. A solicitação objeto da presente indicação está em conformidade com o que determina o artigo 1º da Lei Municipal número 2032 de 1998. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1069 de 19, que seja notificado o proprietário do terreno localizado na esquina da rua Aradesco Bianchim com a rua Pedro Cesarim, bairro São Cristóvão 2, para que proceda a capina e limpeza do imóvel, tendo em vista que o referido imóvel se encontra com mato alto e servindo de foco de criação e proliferação de insetos animais peçonhentos. A solicitação objeto da presente indicação está amparada no que determina o artigo 1º da Lei Municipal número 2873 de 2015. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1065 de 19, que proceda à manutenção e reparos nos aparelhos e brinquedos do parquinho localizado ao lado da Escola Municipal Professora Maria Aparecida de Aguiar de Gaspari, bairro Vitório Cesarino, tendo em vista que há equipamentos que estão quebrados, dificultando o uso, com riscos de acidentes a usuários. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1066 de 19, que seja notificado o proprietário do terreno baldio, localizado na esquina da rua Serapião Aguiar com a rua Maria Polianato Froner, bairro São Cristóvão 2, para que proceda roçagem e limpeza deste imóvel, haja vista que está com mato alto, servindo de foco de criação e proliferação de insetos e animais peçonhentos. A solicitação objeto da presente indicação está em conformidade com o que determina o artigo 1º da Lei Municipal número 2873 de 2015. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1067 de 19, que seja notificado o proprietário do imóvel localizado na esquina da rua Serapião Aguiar com a rua João Auguste, bairro São Cristóvão 1, para que proceda a construção de calçada. A solicitação objeto da presente indicação está em conformidade com o que determina o artigo 1º da Lei Municipal número 2032 de 1998. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1068 de 19, que seja notificado o proprietário do terreno localizado na esquina da rua Vicente Marino, ao lado do número 250, bairro São Cristóvão 2, para que se proceda a roçagem e limpeza do imóvel, tendo em vista que o referido imóvel se encontra com mato alto, servindo de foco de criação e proliferação de insetos e animais peçonhentos. A solicitação objeto da presente indicação está em conformidade com o que determina o artigo 1º da Lei Municipal número 2873 de 2015. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1069 de 19, que sejam notificados os proprietários dos terrenos localizados do lado direito e esquerdo do número 174, rua Holanda Sibim, bairro São Cristóvão 2, para que procedam capinagem e limpeza em seus respectivos imóveis, tendo em vista que se encontram com mato alto, servindo de focos de criação e proliferação de insetos e animais peçonhentos. A solicitação objeto da presente indicação está em conformidade com o que determina o artigo 1º da Lei Municipal número 2873 de 2015. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1070 de 19,
que sejam notificados os proprietários dos terrenos localizados ao lado, em frente ao número 487 da rua Marino Ernesto Montagnani, bairro São Cristóvão 2, para que procedam capinagem e limpeza em seus respectivos imóveis, tendo em vista que se encontra com mato alto, servindo de foco de criação e proliferação de insetos e animais peçonhentos. A solicitação objeto da presente indicação está em conformidade com o que determina o artigo 1º da Lei Municipal número 2.873 de 2015. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1071 de 19. Que seja notificado o proprietário do terreno localizado na rua Bernardino de Campos, próximo ao número 12, esquina com a rua Ana Negre Gramani, centro, para que se proceda a capinagem e limpeza do imóvel, tendo em vista que se encontra com mato alto, servindo de foco de criação e proliferação de insetos e animais peçonhentos. A solicitação objeto da presente indicação está em conformidade com o que determina o artigo 1º da Lei Municipal número 2.873 de 2015. Indicação número 1072 de 19. Que a Prefeitura Municipal faça gestão junto ao Comando da Guarda Civil Municipal para que sejam intensificadas as rondas noturnas, ou que ao menos seja disponibilizada uma equipe de segurança para em torno da construção do Centro Esportivo, bairro Luiz Massude Cury, tendo em vista que no local vem ocorrendo depredações e furtos. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1073 de 19. Que a Prefeitura Municipal solicite à Guarda Civil Municipal que acompanhe as entradas e saídas de alunos das seguintes unidades escolares: Escola Professor Augusto Elias Salles, Rua José Emílio Bentiol, em frente ao número 781. Bairro São Cristóvão 2, Escola Estadual Professora Maria José de Aguiar Zeppelini, Rua Antônio Vasques, número 113, bairro Cambará, e Escola Municipal Professora Maria Aparecida Aguiar de Gaspari, Avenida Prefeito Nicolau Marino, em frente ao número 998, bairro Vitório Cesarino, sem terra, tendo em vista que é intenso o movimento de alunos nos horários de entradas e saídas, principalmente ao término das aulas do período matutino, entre 12 e 13 horas. Essa medida trará mais segurança às crianças que frequentam as citadas unidades escolares, diante do intenso tráfego de veículos nessas vias. Desta feita, sugerimos que sejam realizados estudos técnicos sobre a viabilidade de se construírem lombadas ou adoção de sistema de semáforos inteligentes que possa ser acionado nos horários de pico de entradas e saídas de alunos nos locais citados. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1074 de 19. Que o departamento competente proceda à roçagem e limpeza nos dois lados das margens do Ribeirão de Juco Preto, no trecho compreendido entre a rotatória da rua Tiradentes, próximo à loja de materiais de construção Carvalho, até a ponte da rua Cristina Taranto Paris, ao lado da Caninha da Roça, centro, tendo em vista que o trecho citado se encontra com mato alto e capim altos, sendo, portanto, ambiente propício à proliferação de insetos e animais peçonhentos. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1075 de 19. A possibilidade de se colocar redutor de velocidade na Avenida São Vicente de Paula, entre o número 276 e 326. O referido local tem um grande fluxo de veículos diário, onde muitos motoristas trafegam em alta velocidade, colocando em risco a vida e integridade física dos transeuntes. Autoria: Leandro Ferretti Penati.
Indicação número 1076 de 19. Estudos visando instalação de semáforos no cruzamento da Travessa Prates com a rua Dr. Mário Tavares, no centro. Vale ressaltar que o referido local fica bem na Praça Central e próximo à Igreja Matriz, onde se tem um grande movimento de pedestres e motoristas diariamente. Autoria Leandro Frete Penati. Indicação número 1077 de 19, que o setor responsável providencie valetas para o escoamento da água em alguns pontos da rua Nicolino Parisse, no bairro Jorge Cury. O referido local faz ligação com várias ruas ali presentes, que devido à água que desce, acaba ficando parada nas esquinas, causando principalmente mau cheiro. Autoria Leandro Frete Penati. Indicação número 1078 de 19, melhoria na iluminação pública atrás da Escola do Cambará, que contém uma viela no local, onde muitos pedestres usam diariamente e à noite, devido a pouca luminosidade, está se tornando um local perigoso. Autoria Leandro Frete Penati. Indicação número 1079 de 19, a possibilidade de se colocar redutores de velocidades na rua Euclides Guidolin, no bairro Bom Jardim. O referido local tem um grande fluxo de veículos diário, onde muitos motoristas trafegam em alta velocidade, colocando em risco a vida e integridade física dos transeuntes. Autoria Leandro Frete Penati. Indicação número 1080 de 19, a possibilidade de se colocar placas informativas, como por exemplo, rodoviária, cemitério, velório, distrito industrial, estádio, ginásio, entre outros, em todas as entradas e dentro do nosso município. Muitas pessoas que vêm de outras cidades ficam completamente perdidas e desorientadas devido à falta de informação e identificação. Autoria Leandro Frete Penati. Indicação número 1081 de 19, providenciar uma proteção de ferro em ambos os lados da ponte localizada na rua Quintino Bocaiúva, próximo à estação do SAI, na entrada da cidade. Autoria Leandro Frete Penati. Indicação número 1082 de 19, que o setor responsável providencie uma valeta para o escoamento da água na esquina da rua Professor Miosettini Maria Justolin com a rua São Vicente de Paula, tendo em vista que a água que desce da rua acaba ficando acumulada na rua São Vicente de Paula, onde um buraco se formou e está ocasionando transtornos, mau cheiro e riscos de acidentes e danos. Autoria Leandro Frete Penati. Indicação número 1083 de 19, que seja feito a limpeza e capinação na esquina da rua Vicente Borsato com a rua José Vendrame, no bairro Jardim Dona Antonieta. O local encontra-se com muito lixo acumulado, restos de construção civil, galhos secos de árvores, entre outros, ocasionando mau cheiro e podendo trazer o risco de aparecer animais peçonhentos. Autoria Leandro Frete Penati. Indicação número 1084 de 19, providenciar uma proteção de ferro em cima da ponte situada no começo da Avenida José Augusto da Fonseca, próximo à antiga fábrica da Limonge. A referida ponte encontra-se sem proteção alguma, conforme foto anexada, colocando em risco pedestres que ali transitam diariamente. Autoria Leandro Frete Penati. Indicação número 1085 de 19. Reitero a solicitação feita através da indicação número 1007 de 19, de 26 de 8 de 2019, para a Administração Pública Municipal, que seja notificado o proprietário do terreno em frente à Escola Estadual Professora Maria José Aguiar Zeppelini, esquina da rua São Vicente de Paulo com a rua Antônio Vasques, bairro Cambará, para que proceda a construção de calçada, haja vista que a ausência desta está fazendo com que pedestres, principalmente alunos que frequentam a citada unidade escolar, sejam obrigados a caminhar
pelo leito carroçável da via, com sérios riscos de acidentes. A solicitação objeto da presente indicação está em conformidade com o que determina o artigo 1º da Lei Municipal número 2032 de 1998. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1086 de 19, que proceda à execução dos serviços de pintura e sinalização horizontal nas lombadas, faixas de pedestres e faixas das passarelas, devido ao desgaste do dia a dia, de fundamental importância para a garantia de segurança dos usuários localizados no bairro Nosso Teto. Autoria: Ilzanete Alencar de Souza. Indicação número 1087 de 19, que proceda em caráter de urgência a notificação do proprietário do imóvel localizado na Avenida José Augusto da Fonseca, antiga Bom Jesus, para que execute a limpeza no referido imóvel, conforme determinação expressa do artigo 1º da Lei Municipal número 2873 de 2015, bem como seja notificado para a construção de calçada nos termos do artigo 1º, parágrafo único da Lei Municipal número 2032 de 1998. A autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação número 1088 de 19, que viabilize a construção de valeta na rua Terezinha Geni Martim Tavares, esquina com a rua Canciano Bonassa, bairro Luiz Massudicuri, tendo em vista que a água que escorre na via fica parada em frente às residências de esquina, causando desconforto aos moradores em razão do mau cheiro. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação número 1089 de 19, que proceda à notificação do proprietário do terreno localizado na rua Marinha Pina Bortoleto Cesarino, altura do número 23, bairro Bom Jesus 3, para que execute a limpeza no referido terreno, conforme determinação expressa do artigo 1º da Lei Municipal número 2873 de 2015, bem como seja notificado para a construção de calçada nos termos do artigo 1º, parágrafo único da Lei Municipal número 2032 de 1998. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação número 1090 de 19, que proceda a operação tapa-buraco na rua Massudicuri, altura do número 301, bairro Bom Jesus 1, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pelo local, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação número 1091 de 19, que proceda à notificação do proprietário do terreno localizado na rua Rotary Club, esquina com a rua Serapião Aguiar, bairro São Cristóvão 2, para que execute a limpeza no referido terreno, conforme determinação expressa do artigo 1º da Lei Municipal número 2873 de 2015, bem como seja notificado para a construção de calçadas nos termos do artigo 1º, parágrafo único da Lei Municipal número 2032 de 1998. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação número 1092 de 19, que procede a operação tapa-buracos na rua José Greco, altura do número 146, bairro Bom Retiro, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pelo local, bem como colocando em risco as seguranças dos transeuntes. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação número 1093 de 19, que proceda o recapeamento na rua Maria Pina Bortoleto Cesarino, bairro Bom Jesus 3, tendo em vista o estado precário que se encontra a pavimentação asfáltica, fato este que está causando transtornos para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco as seguranças dos transeuntes. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação número 1094 de 19, que proceda a pintura de solo pare na Avenida Davi Miori, esquina com a rua Júlio Rogério,
bairro Núcleo Habitacional Monsenhor Cecílio Cury, tendo em vista que a sinalização no local está apagada. Frise-se que a conservação da sinalização de trânsito é importante para a segurança e organização do fluxo de pessoas e veículos. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação 1095 de 19, que procede a operação tapa-buraco na Avenida José Augusto da Fonseca, altura do número 1251, bairro Bom Jesus 1, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pelo local, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação número 1096 de 19, que procede a pintura no solo pare, na rua Pedro Ângelo Piotto, esquina com a rua Luiz Delfine, bairro Vitória Perim Cesarino, Pombal, tendo em vista que a sinalização no local está apagada. Frise-se que a conservação da sinalização de trânsito é importante para a segurança e organização do fluxo de pessoas e veículos. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação número 1097 de 19, que o Executivo determine a Secretaria de Obras notificarem os proprietários dos terrenos situados na rua Moraes Barros, próximo à rotatória José Emílio Betiol, a efetuar a construção de calçada e que as referidas cópias mencionadas em alhures sejam encaminhadas para esta casa. Autoria: Edson Donizete Marconato. Indicação número 1098 de 19, que o Executivo determine a Secretaria de Meio Ambiente a efetuar imediata limpeza na Avenida Serafina Luca Marino, pois o referido local encontra-se abandonado pelo ente público, conforme demonstram as fotos em anexo. Autoria: Edson Donizete Marconato. Indicação número 1099 de 19, que o Executivo, em conjunto com a Secretaria de Obras, realizem estudos visando a possibilidade de inserir nas áreas verdes deste município aparelhos de academia ao ar livre, destinados a pessoas com deficiências. Os aparelhos adaptados têm um importante papel de inclusão social e melhora nas atividades cotidianas, contribuindo com a autoestima e independência das pessoas com deficiência. Autoria: Edson Donizete Marconato. Indicação 1100 de 19, que o Executivo determine ao Departamento de Obras a manutenção asfáltica da rua Atílio Guion, próxima à empresa Arcor do Brasil Limitada, pois a referida via encontra-se esburacada, dificultando o tráfego de veículos. Autoria: Edson Donizete Marconato. Indicação 1101 de 19, ao departamento competente que façam estudos necessários para a instalação de semáforo na rua São Vicente de Paula com a Avenida José Augusto da Fonseca, bem como onde fica o cruzamento dessas ruas, bem próximo ao Hospital São Vicente de Paula e o Pronto Socorro, onde existe uma rotatória, pois neste ponto a visibilidade é muito ruim e a instalação de um semáforo seria uma boa opção para solucionar o problema. Autoria: Edson Donizete Marconato. Indicação número 1102 de 19, que se proceda à manutenção asfáltica ao lado da sarjeta na rua Pastor José Ribeiro, em frente ao número 113, autoria Geandre Dave Roncato. Indicação número 1103 de 19, que proceda a operação tapa-buracos na Avenida Prefeito Nicolau Marino, no trecho compreendido entre a esquina desta com a rua Henrique Bonassa, núcleo habitacional Lúcia Taranto Marrano, até a entrada da ETEC, Dr. Jorge José Cury, tendo em vista que o trecho citado se encontra esburacado, causando transtornos aos usuários desta via. Autoria:
Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1104 de 19, que determine a secretaria responsável o revestimento com massa asfáltica das canaletas de concreto para escoamento de água existentes no final da rua Fidelis Estopa, próximo ao cruzamento com a Avenida Davi Miori, no bairro Codespaulo. O revestimento asfáltico deve ser feito de modo a conservar as funções de servir para o escoamento da água das canaletas, suavizando, porém, o caminho para o trânsito de veículos e eliminando o obstáculo que elas se tornaram para carros, motos, ônibus e inclusive a pedestres, uma vez que aquele trecho é ponto de travessia de transeuntes e há relatos de uma senhora ter caído no local quando caminhava pela rua. Autoria Carlos Ivan Sica. Indicação número 1105 de 19, que determine a secretaria responsável o revestimento com massa asfáltica das canaletas para escoamento de água existentes ao longo da rua Júlio Rogério, bem como colocando em sua continuação a rua Rafael Hipólito. Apesar de ter dois nomes diferentes, a referida via apresenta trânsito contínuo e grande circulação de veículos por cruzar os bairros Alberto Zeppelini e Jardim Santo Antônio, servindo como principal ligação entre regiões importantes e populosas da cidade. O revestimento asfáltico deve ser feito de modo a conservar a função de servir para o escoamento de água das canaletas, suavizando, porém, o caminho para o trânsito de veículos, eliminando o obstáculo que elas se tornaram para carros, motos e ônibus. Pedimos atenção especial para a canaleta existente na rua Rafael Hipólito, próximo ao cruzamento com a rua Celeste Bianchim Merlotto, pelo fato de haver um grande buraco contínuo a ela. Autoria Carlos Ivan Sica. Indicação número 1106 de 19, que determine a secretaria responsável a imediata instalação de proteção na grade de abertura da galeria de águas pluviais existente na esquina da Avenida Davi Miori com a rua Júlio Rogério, no bairro Codespaulo. A existência daquele buraco, com profundidade de aproximadamente 2 metros, oferece risco aos pedestres, adultos e principalmente crianças, animais de estimação e até mesmo aos ciclistas ou aos motociclistas que por uma fatalidade possam se acidentar naquele cruzamento e acabarem dentro da galeria. Autoria Carlos Ivan Sica. Indicação número 1107 de 19, que determine a secretaria responsável o corte urgente da vegetação existente na esquina da Avenida Davi Miori com a rua Júlio Rogério, no bairro Codespaulo. A existência da vegetação impossibilita que o motorista que transita pela Davi Miori e respeita a placa pare enxergue quem sobe a rua Júlio Rogério. Assim sendo, os riscos de acidentes aumentam muito no local por conta da existência dessa vegetação. Autoria Carlos Ivan Sica. Indicação número 1108 de 19, que efetue a revitalização da pintura da sinalização horizontal do solo na rua Vitório de la Graça, bairro Vitório Perim Cesarino, pois as demarcações de solo orientam o tráfego dos motoristas, proporcionando mais segurança. Autoria Neiva Raquel Rubia. Indicação número 1109 de 19, que efetue operação tapa-buraco na rua Jerônimo Ernesto Barrichello, próximo ao número 621, bairro São Cristóvão. Autoria Neiva Raquel Rubia. Indicação número 1110 de 19, que realiza operação tapa-buraco na rua Nicolino Parisi, esquina com a rua José Milan, bairro Jorge Cury, pois esse buraco está atrapalhando o fluxo normal dos veículos. Autoria Neiva Raquel Rubia. Indicação número 1111 de 19, que providencie a instalação de placas de
identificação nas ruas no bairro São Pedro para facilitar a procura de endereços, pois a maioria das ruas não tem placas e os moradores encontram transtornos para receber suas correspondências e produtos que adquirem pela internet. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Moção número 52 de 19. Moção de congratulações e aplausos às escritoras Larissa Molina e Vivian Limonge pelo lançamento do livro A Intocável, um amor, um pacto, uma renúncia, além dos projetos realizados voluntariamente em prol da literatura em escolas de Rio das Pedras e região. Autoria Jeane David Roncato. Moção número 53 de 19. Moção de congratulações e aplausos aos jogadores, à comissão técnica representada na figura do treinador Alain Urbano e a direção representada na figura do presidente Matheus Nossetti, do Rio Pedrense Futebol Clube, equipe que representou a cidade de Rio das Pedras no campeonato de veteranos categoria acima de 35 anos, promovido pela Liga Piracicabana de Futebol, sagrando-se vice-campeão da competição, em final disputada no estádio Barão de Serra Negra. Autoria Carlos Ivan Sica, Leandro Fred Penarte e Tudo Perde Ala Leite Rister. Requerimento número 150 de 19. Considerando que a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias de Rios, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Ares PCJ, através da resolução número 251 de setembro de 2018, 5 de setembro de 2018, editou norma que estabelece critérios mínimos para a aplicação de tarifa residencial social pelos prestadores dos serviços de saneamento no âmbito dos municípios associados à agência reguladora PCJ, Ares PCJ, e da outras providências, tendo em vista que a tarifa residencial social é um instrumento de justiça social ao usuário de serviços de saneamento que recebe renda mensal per capita de até meio salário mínimo, que consiste no desconto de 50% sobre o valor da tarifa de água, caso o beneficiário consuma até 10 metros cúbicos de água por mês, e desconto de 25% caso o consumo seja entre 11 metros cúbicos a 20 metros cúbicos, sendo certo que o município de Rio das Pedras delegou e transferiu o exercício das competências municipais de regulação econômica e fiscalização da qualidade da prestação dos serviços públicos de saneamento básico à agência reguladora PCJ, consoante se infere a Lei Municipal número 2662 de 2011, em que dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções do consórcio público de direito público, agência reguladora dos serviços de saneamento das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, diante das constantes reclamações que o vereador signatário recebe no gabinete no que tange a falta de tarifa social no serviço de saneamento municipal, o que acarreta na inadimplência das famílias de baixa renda perante a prestadora de serviço, haja vista que, em razão da crise econômica que aumentou o desemprego, muitas famílias não têm condições de pagarem o valor norma de tarifa sem prejuízo do próprio sustento. Ante o exposto, requeremos ao chefe do Executivo para que esse, por meio do órgão competente, atende ao que segue resposta a essa Casa de Leis as seguintes indagações. 1. O Poder Executivo, através de sua autarquia municipal, que seja o SAI, Serviço Municipal de Água e Esgoto, prestadora do serviço de saneamento, tem conhecimento da existência e vigência da regulação Ares PCJ número 251 de 2018. 2. Sendo positiva a resposta do item 1, existem estudos para a implantação da tarifa residencial social no município. Autoria Fernando de Oliveira Antônio.
Está em discussão o requerimento número 150 de 2019. Eu queria assinar junto, doutor. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jeane David Roncato. Sim. Leandro Fred Pinhatti. Neiva Raquel Rúbia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 151 de 19 requer que o presente seja encaminhado ao Poder Executivo para que o mesmo determine a Secretaria de Educação encaminhar cópia integral do processo administrativo de número 7021 de 2018. Autoria Edson Donizete Marconato. Está em discussão o requerimento número 151 de 2019. Senhor vereador, eu gostaria de saber aqui que é o processo administrativo 7021/2018, por gentileza. É justamente para isso que eu pedi, eu quero saber o que é o processo. Por isso que eu estou pedindo a cópia na íntegra dele. Mas o senhor chegou a ver esse processo em algum lugar? Teve problemas na contratualização com a empresa Friboi. Eu quero saber o que aconteceu. Ah, sim, então Isso. tá bom. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jeane David Roncato. Sim. Leandro Fred Pinhatti. Neiva Raquel Rúbia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 152 de 19. 152 foi tirado, vereador. Requerimento 152 retirado. Requerimento número 153 de 19. Sobre o estoque de medicamentos da farmácia municipal, requeiro junto à Secretaria Municipal de Saúde que envie a esta Casa de Leis a relação de medicamentos existentes e faltantes na farmácia municipal, ou seja, quais estão ou não disponíveis à população. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 153 de 2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jeandre David Roncato. Sim. Leandro Fred Pinhatti. Neiva Raquel Rúbia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 154 de 19. Sobre a compra de veículo picape Frontier pela Prefeitura Municipal, requeiro cópia da nota fiscal de compra do veículo e toda a documentação pertinente à aquisição do veículo. 2. Informar qual necessidade está sendo atendida pela aquisição do veículo. 3. Tendo em vista as recorrentes reclamações de munícipes de que o transporte de pacientes para atendimentos em outras cidades é deficitário, informar se o valor pago pela compra do veículo citado poderia ter sido utilizado em aquisições de veículos de porte menor para atender tal necessidade. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento 154 de 2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jeandre David Roncato. Sim. Leandro Fred Pinhatti. Neiva Raquel Rúbia. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, solicito ao vereador... Ofício do vereador Edson Donizete Marconato. Rio das Pedras, 29 de agosto de 19. Senhores, o vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa e no uso de suas atribuições conferida pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, vem por meio do presente expor
e solicitar o quanto segue. Chegou ao conhecimento deste vereador informação de que há médicos que estão com salários em atrasos há 2 meses. Diante disso, solicito esclarecimentos se esse atraso no pagamento dos salários procede e, em caso de resposta afirmativa, informar os motivos, certo, do pronto atendimento. Antecipadamente agradeço, reiterando votos de estima e apreço. Atenciosamente, Edson Donizete Marconato. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, solicito ao vereador Fernando de Oliveira Antônio que proceda à leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos. O versículo hoje está em Salmo 59, versículo 1 ao 3. Livra-me, Deus, meu Deus, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes. Sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais conforme o livro de inscrição de oradores. Com a palavra o vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Boa noite. Em nome do presidente, cumprimento os demais vereadores, vereadoras, autoridades presentes, funcionário da casa, público presente, guarda municipais, sempre nos ajudando aí, sempre nos atendendo. Pachá, parabéns pela vitória, pelo trabalho que você está fazendo com esses meninos aí. Tem que tirar o chapéu para vocês aí. Quero parabenizá-los. A senhora Larissa Molina, Viviane Limonge, acho que é a mulher do seu Dércio, né? É a senhora? Não? Parabéns vocês também, né? E as professoras, todas as professoras e alunos que estão aqui. Essa semana eu tive em algumas escolas, na escola do Cambará, Nossa Senhora da Aparecida e Elias Salles. Então a gente viu como que está a entrada e saída dos alunos. Eu sei que o pessoal da guarda são poucos, não estão vencendo. Queria pedir ao prefeito que fizesse alguma coisa para ajudar essas professoras, esses alunos, né? Porque está difícil. Eu fui nas 3 escolas e o horário... Eu fui numa escola, deu certo o horário. Eu fui na outra, estava dando certo também o horário. Então não vai precisar de deixar 6 guardas nas 3 escolas. Seria guarda ou contratar uma pessoa, alguma empresa que faça isso aí, né, gente? Que acho que tem que cuidar das nossas crianças, né? É nosso futuro, nossos próximos vereadores, nossos próximos prefeitos, nossas próximas autoridades, viu? Tá aí. Se a gente não cuidar, a hora que atropelar uma criança aí, vai ter problema, né? Vai ficar muito mais pior, né? Sempre teve os guardas de escola, as pessoas que cuidam das escolas, das crianças, e a ronda escolar precisa ter, né, gente? Ou faz concurso, ou contrata gente, eu não sei. Acho que teria que dar uma atenção para esse pessoal da escola, né? Aqui tem bastante aluno, estudante, né? Até eu fiz um vídeo, o Luiz depois ia passar um vídeo para vocês aí. Também queria deixar uma boa noite para os internautas que nos assistem em casa. Tem bastante gente que nos acompanha, o Edmar, o Richard, da Bolsa Família, sempre dá um alô pra gente aí. Ferreira, cadê o Ferreira? Ferreira também andou comigo nas escolas essa semana aí. Costinha, cadê o Costinha? Foi embora, Costinha? Foi no banheiro? Costinha também tá lutando aí pelas criancinhas que nem a gente, né? Ô Luiz, pode passar do começo, por favor? Sinal Verde, versão brasileira, Luminos, São Paulo. Semáforo de pedestres. Oi, meus pequenos amiguinhos. Oi! Oi, Lúcio! Oi, Lúcio! Lúcio, hoje eu vou falar sobre seus primos. Sim, sobre semáforos de pedestres. Escutem, meninos e meninas.
Quando vocês quiserem atravessar a rua, sempre devem esperar... Na calçada! Correto! Muito bom! Eu vou desenhar uma faixa de pedestres. Esta é a faixa. E este é o semáforo de pedestre. Tem 2 bonequinhos. Quando vocês virem o bonequinho verde, significa que podem atravessar a rua. Mas sempre tomando cuidado, olhando para a direita e esquerda, para o caso de vir um carro com motorista desatento. Quando virem o bonequinho vermelho, significa que não podem atravessar a rua. Vejamos o que o nosso amigo Victor fez. O Victor está caminhando pela calçada, feliz da vida. Quando do outro lado da rua ele vê a Carla, a menina da qual ele gosta muito. E agora a única coisa na qual ele pensa é atravessar correndo para vê-la, sem prestar atenção ao semáforo de pedestres que está mostrando o bonequinho vermelho. E por causa disso não pode atravessar. Victor, cuidado! Não atravesse com o sinal vermelho! Quase se feriu gravemente. Que tolo! Ficou com um galo. E isso é o que acontece quando vocês não prestam atenção aos semáforos. Muito ruim. Não foi, Lúcio? E que susto ele deu para a pobre Carla. Bem, vejamos o que ela faz agora. Ela viu que o semáforo de pedestres está mostrando o bonequinho verde. E que os carros estão parando. Agora ela pode atravessar. Excelente, Carla. O galo que o Victor ganhou diminuiu. Agora ele não está pensando mais na Carla. Ele quer voltar para casa e descansar. Teve sorte que a Carla parou. Quando o sinal mostrar que o bonequinho está vermelho, vocês não devem atravessar a rua. Nós já vimos como isso é perigoso. Agora está mostrando o bonequinho verde. Mas antes de atravessar, você tem que olhar para os 2 lados para ter certeza que os carros pararam. Agora sim, o Victor e a Carla podem atravessar com segurança. É isso aí! Eu espero que vocês atravessem a rua com cuidado, como eles fizeram. E agora, o que eles merecem? O sinal verde do Lúcio! Bom, por hoje é só, meus pequenos amiguinhos. E lembrem, para atravessar a rua com segurança, tem que ver se o bonequinho está verde e olhar para os 2 lados. Até a próxima! Tchau! Espera um pouco. Vocês viram, né, gente, que tem um postinho. Esse postinho é manual. As crianças saem, apertam o botão, acende a luz vermelha. O carro tem que parar na faixa. Passa as crianças. Então eu vou ver quanto custa esse postinho. Amanhã eu vou puxar para ver quanto custa e vou fazer o requerimento. Se o prefeito não der, eu vou tentar com o deputado da gente. Para pôr em todas as escolas esse postinho aí. Se não conseguir contratar mais pessoal para trabalhar na guarda municipal aí. E eu tive muitas reclamações das escolas, muitas reclamações das mães. Então estou acompanhando, que é o trabalho da gente. Vocês viram que hoje eu fiz 20 indicações. Que às vezes a gente fala, mas vereador pede tapa-buraco. Isso é o que a gente estamos aqui para atender a população. O que eles nos pedem, a gente tem que pedir. E 2 requerimentos. Um requerimento foi da picape, que veio. E eu queria saber para que ela vai ser usada, né? Se é tão importante assim, se dava para comprar 4 carros com o dinheiro de uma picape, né? E outra, Luiz, passa para mim aquele... Não sei se está fácil aí, aqueles buracos lá da quadra do polo esportivo lá. Esse vídeo é do polo esportivo, pode passar ele.
IPTV, essa é a quadra da escola Elias Salles. E faz tempo que essa obra está parada. E a gente gostaria de saber quando que isso daqui vai ser terminado para nossas crianças poder usar. Porque eles fazem aula no sol, na chuva, porque a escola não tem local coberto para eles fazerem educação física. E aqui a obra está parada, está sendo usada para usuários de droga. E só isso daí, tá aqui, ó, abandonado. Diz que já vem o dinheiro, tudo, e nada dessa obra ser entregue, terminada. E as nossas crianças ficam sofrendo no sol. Vieram umas mães aqui, elas lavaram tudo num dia para as crianças poderem usar, fazer aula, e no outro dia já sujaram tudo. Aqui é onde seria banheiro, vestiário, eu acho, provavelmente. E olha a situação que tá. Como que uma criança entra aqui para fazer aula? Não dá. Olha. É isso aqui que eles têm, ó. As crianças estavam usando desse jeito mesmo, ó. Eles saem por aquele portão ali, ó. Desce esse barranquinho e vem aqui pra quadra. Mas sem condições de ser usado. Isso aí eles estão brincando no sol. Essa quadra tem lá, tá coberta, não tá terminada ainda, não tem banheiro ainda, não tem nada. Mas dá pelo menos para eles fazer a ginástica dele durante os dias lá, as atividades das crianças que eles estão fazendo no sol ali, ó. Que eu filmei, só que dentro da escola a gente não pode apresentar rosto de criança, certo? Se abrir o portão ali para eles brincarem ali, mas só que tem que fechar atrás da quadra, fechando para ninguém não entrar. Porque às vezes as crianças vão lá, as professoras levam por fora ou passam lá por dentro, mas aí vem gente de fora lá mexer com as crianças, não podem. Fica sem segurança as crianças. Ó a rua do Maçu de Curei, gente, ó. Essa rua acabei de falar agora há pouco, doutor Fernando aí, ó. Umas 4 pessoas já quebrou o para-choque do carro ali, ó. Abre ela um pouco mais, Luiz. Essa aí é a rua Oswaldo Marcelo. Acho que... Não sei se tem alguém numa Maçu de Cura aqui. Atrás da quadra que está fazendo o polo esportivo. Eu pedi para o pessoal da prefeitura, pelo menos, jogar pedra aí ou fechar a rua até não resolver esse problema. Hoje eu falei de novo com o engenheiro lá. Ele falou, amanhã, Canela, provavelmente vai pôr pedra lá ou fechar a rua, porque não tem mais como passar nessa rua aí. Quem é do Cambará aqui? 2, 3, 4. Obrigado por vocês terem vindo, viu? Eu levei os convites nas escolas lá. Tem cara que não para eles passarem, sabe? Tem a faixa de pedestre, mas acho que eles não enxergam as crianças passando ali. E do Sem Terra tem alguém aqui? Nossa Senhora Aparecida? E do Elias Salles? Tem um parquinho também aí, viu, Luiz? Tá quebrado uns brinquedos lá. Tá faltando alguns pedaços dos brinquedos aí. Os buracos lá do colégio agrícola lá, na entrada também.
Da estrada aqui do Colégio Agrícola. Tem tudo buraco grande aqui, rapaz. O pessoal fica desviando, né? Dos buracos aí. Até na entrada ali é bastante buraco, cara. Se você pudesse visualizar isso aí, ver aí pra nós, eu agradecia, meu amigo. Beleza? Tenha um ótimo dia. Só um minuto, Elis. Agora aqui no centro é fácil, a gente faz pedido, 2 dias o máximo eles fazem, sabia? Eu queria agradecer, ó, no Santo Antônio fizeram um dos meus pedidos, o Camilo Rosato, Bela Vista, Rua Trajano Alves de Moura, Rua Lúcio Keller Segato, Bela Vista, e Rua Saliba João. Centro, Rua Najib Chama, Avenida Fiscal Manuel Silveira, Rua Brasil, Rua Benedito Silveira Campo. Isso aqui é uns pedidos que a gente fez seu Roberto, faz quanto? Uma semana, né? Já fizeram todos aqui do centro. Só que no bairro também tem gente, não é só Dona Rosina, Bom Jardim, São Pedro, todo lugar tem gente aqui. Tem seres humanos que pagam seus impostos também e tem que ser atendido, né? Aqui todos pagam imposto, como a gente também paga, todo mundo paga. Tem mais vídeo aí? Não tem? Muito obrigado, gente. Muito obrigado, boa noite a todos vocês. Obrigado. Com a palavra, o vereador Fernando Oliveira Antônio. Boa noite. Eu saúdo os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Trudipert Alan Leite Rister. Ao público presente, os homenageados da noite, os atletas do Rio Pedrense Futebol Clube, que eu faço na pessoa do seu treinador Alan Urbano. A Larissa Molina e a Vivian Limonge, que serão também agraciadas por uma moção. E os seus parentes, meus colegas de profissão, Dr. Décio Oreste Limonge Filho, doutora Daniela Borsato Galante, Cláudio Limonge também e sua família, que vieram periciar a filha que vai ser homenageada. Eu gostaria de começar falando hoje, eu não tenho por costume explanar sobre as indicações que eu fiz, porque elas já foram exaustivamente lidas e mostradas durante a sessão, mas eu gostaria de falar sobre o meu requerimento, que visa a tarifa social para a conta de água. Então, já na sessão anterior, acho que o vereador Nabuco fez uma indicação para a prefeitura, atendendo aí alguns clamores da população, para verificar se existia alguma lei que pudesse ajudá-los. Mas a gente sabe que aqui já foi editada uma lei que tinha um cunho social, foi julgada inconstitucional através de uma ADIM, né, tentando trazer alguns benefícios para a população, porque acaba dando renúncia de receita. Mas o Ares PCJ, uma matéria que eu retirei do próprio site desse órgão, ele visa então regulamentar a tarifa social, o que faz com base no Marco Legal de Saneamento, uma lei federal de 2007. Então, o Ares PCJ fez inúmeras audiências públicas e editou aí a resolução número 251, que busca trazer aí um instrumento de justiça social ao seu usuário, porque ele visa trazer a redução da inadimplência. Então, essa tarifa social ela é voltada aos usuários de baixa renda e que tenham aí condições, requisitos para serem cumpridos. Então, a tarifa oferece descontos de até 50% na unidade residencial consumidora. Então, com a tarifa social sendo implantada nos municípios, segundo a informação dessa notícia, só 50%, só metade das cidades que estão aí filiadas ao Ares PCJ já aplicam essa tarifa. Eu acredito que Rio das Pedras não aplica, porque eu busquei conhecimento sobre e não achei nada. Então, esse desconto chega a 50% para as unidades consumidoras que consumirem dentro do mês até 10 metros cúbicos, e aqueles que consumirem de 11 a 20 metros cúbicos teriam um desconto de 25% na tarifa. Para ter direito a isso, o beneficiário teria que estar cadastrado no CAD Único, que é um cadastro social do governo federal que visa aí dar uma ampla infinidade de
acessos sociais às famílias que vão desde Bolsa Família a essa tarifa social. Então eu venho aqui justificar o requerimento para que a gente verifique junto à Prefeitura, junto ao SAI especificamente, a possibilidade de nós começarmos então a adotar no município essa tarifa social. Evidente que tem que ser feito um estudo, ver quanto isso vai impactar. O fato é que existe uma lei federal já embasando isso e uma resolução do ARES-PCJ autorizando os municípios a adotarem essas tarifas. Então ela visa aí atender alguns anseios da população de que hoje ficam impedidos ou impossibilitados de pagar em dia a conta de água e talvez com essa redução visaria aí diminuir o consumo e com isso dar a eles um desconto em relação a isso. Aproveitando o gancho, né, eu estou falando de água, agora vamos mudar para o fogo. Né? O município precisa adotar uma maneira, ou descobrir uma maneira melhor de fiscalizar as queimadas no município. A gente está sofrendo muito com isso, tem bairros onde as pessoas estão utilizando a queimada para não ter que roçar o mato. Então isso traz um problema de saúde pública, além da sujeira, né? Mas é um problema, ainda mais nesse tempo seco que a gente vive, que tem causado aí muitos transtornos para a população. E a gente tem bairros aí, quase que 20%, 30% do bairro, você vai andando por eles a pé ou de carro e você vê o terreno com mato que foi queimado. Né? Então a gente precisa resolver isso. Bairros como, por exemplo, o que eu moro, São Carlos, na sexta-feira tinha 6 lotes pegando fogo ao mesmo tempo. É impossível de conviver com isso. Né? E aproveitar que eu estou falando do São Carlos, pedir para a Prefeitura agilizar o cadastramento desses bairros juntos ao Correio, porque no ano de 2019 não é aceitável um bairro não ser atendido pelos Correios. Você vai na Prefeitura, fala que está fazendo cadastro, você vai no Correio, fala que o problema é da Prefeitura. Então precisamos resolver isso de forma urgente, até porque existem inúmeros empreendimentos sendo lançados no município, e além de guia, sarjeta e asfalto, a gente precisa também que os bairros sejam atendidos com a questão dos Correios. Teve uma indicação aqui, acho que foi da Neiva, né? Pedindo para melhorar a sinalização das ruas. Que bom que se melhorar o Correio entrega. Porque lá no São Carlos pode ter número, placa, o que for, que o Correio não está passando lá. Né? Então fica aí, aproveitando que tem alguns representantes do município dentre nós, para que levem ao prefeito os nossos pedidos. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Trudipert Analete Rister. Antes, eu gostaria de chamar o vice-presidente para tomar assento da presidência. Senhor presidente, membros da mesa, guarda municipal, ex-vereador Zé do Paulo, público presente, boa noite a todos. Secretários da prefeitura também, sejam bem-vindos. Eu quero começar falando aqui de um problema que a gente já vem vivendo há algum tempo em relação à água do nosso município. Nos últimos anos, eu venho abordando aqui o assunto do problema que nós vamos começar a viver daqui para frente até o final do ano, que sempre no final do ano nós vivemos, que é o problema da escassez da água de Rio das Pedras. E nos últimos anos a gente vem apresentando nessa Casa de Leis soluções viáveis que outros municípios estão tendo, realizando, para que não passe o sufoco que a gente vem passando. E é triste ver algumas situações. Luiz, as fotos estão prontas? Então, é triste a gente presenciar as nossas represas do jeito que a gente vem acompanhando. É um problema sério de agonia que as nossas represas estão passando. Essa foto eu tirei hoje, no final da tarde, aqui na represa, onde o pessoal apelida como tancão da usina. Né? Se a gente observar bem,
Olha a cor que está a água, onde é captada a água para ser tratado para nós. Mas o problema não é só a qualidade da água. O problema é que já está secando e bastante essa questão. E a gente vem aqui anos pedindo, recomendando, mostrando o que as outras cidades estão fazendo efetivamente para que tenha um planejamento, para que não chegue no final do ano e falte água em Rio das Pedras como nós temos nos últimos tempos. Todos aqui, eu tenho certeza, que se empenham ao máximo em todas essas questões de água, de saneamento básico, mas nós não poderíamos ir muito além. Só que recentemente eu acabei pensando em uma situação e falei, só com ilustrações e pedidos limitado ao nosso município, ao executivo, eu achei difícil que a gente tivesse, e até agora a gente não teve ainda nenhuma realização efetiva de como poderíamos não passar o que a gente vem passando nos últimos anos. Então, como nós, vereadores, na época de campanha eleitoral de deputados, todos nos procuram pedindo apoio, e eu decidi, recentemente, estar indo ao vice-governador do estado e entregando para ele a necessidade de que nós teríamos, com a efetivação aqui, né, do desassoreamento de algumas áreas que nós temos aqui em Rio das Pedras, e também entreguei a ele a necessidade de verbas para o município para que nós construíssemos poços artesianos que poderiam estar ajudando no abastecimento e não dependendo só da natureza como foi até hoje. Porque vai chegar uma hora que a natureza vai parar. Consequentemente, só isso achei que não era suficiente. Recentemente eu fui procurado por um deputado do partido do PSL, que ficou sabendo também da nossa necessidade aqui, e conversando com a gente, nós também fizemos um pedido de emenda parlamentar de R$250 mil ao deputado estadual Rodrigo Gambale, e também entregamos mais um pedido de 250 mil, porque sabemos que isso é insuficiente, pelo menos para a construção, da onde nós fizemos um orçamento que no mínimo um poço artesiano bem feito ficaria na média de R$400 mil. Então entregamos esse ano pedidos ao governo do estado e para deputados estaduais, do Democratas, do PSL, no qual fizemos coligação na eleição passada, e que se mostraram bem interessados na situação de Rio das Pedras. É claro que isso não vai ser resolvido da noite para o dia, mas o primeiro passo já foi dado por nós aqui, e acredito que cada vez que cada um faz um pedido aqui, ele não faz pensando individualmente, a gente faz pensando coletivamente, porque o benefício nosso é o benefício de toda a sociedade. Então acredito que todos vão sair em benefício e não deixar mais essa situação agonizante aí das nossas represas, né? Pode passar. Eu quero só fazer uma apresentação aqui aos senhores, que talvez não sabem algumas coisas que funcionem aqui. E todo ano nós temos aqui um projeto de lei de uma emenda impositiva. O que seria essa emenda impositiva? Essa emenda impositiva, ela propicia para que cada vereador possa fazer a indicação de um valor referente ao orçamento público, no qual 50% ele é destinado à saúde e 50% para a infraestrutura. No ano passado, eu acabei fazendo uma indicação que ela é para o executivo, que ela vem de encontro a uma necessidade que nós temos aqui no município, que é sobre a castração de animais de rua, situação de rua e de pessoas que têm baixa renda de até 2 salários mínimos.
E na semana passada, eu gostaria aqui até de começar agradecendo a nossa Casa de Leis, que o ano passado entendeu a necessidade da gente estar fazendo essa indicação, no qual eu apresentei esse projeto de lei de R$74 mil, que fosse destinado integralmente para que esse ano fosse executado e comprado de clínicas veterinárias a quantia de R$74 mil para que fosse realizado esse ano essas castrações, beneficiando essa população que não tem como fazer e os animais de rua. E eu quero aqui estender aqui a todos os vereadores, agradecer por ter votado positivamente nesse projeto, agradecer ao vereador Nabuco pelo empenho que nosso amigo tem em relação a essa causa também, agradecer ao vereador Fernando pelo brilhante projeto de lei impositivo, no qual propiciou que a gente pudesse estar realizando essa situação, e também ao secretário de Saúde, que se empenhou, e os demais envolvidos na questão do Executivo, que a gente acredita que se empenharam para que fosse realizado. E na segunda-feira passada, né, a gente teve essa questão divulgada em alguns âmbitos, né, onde na quarta-feira agora nós vamos ter aqui em Rio das Pedras esse pregão, e esperando que os interessados, as clínicas, possam estar participando para estar realizando essa necessidade que nós temos aqui no município. E na quarta-feira agora a gente está torcendo para que essas empresas apareçam para resolver uma parte de um problema que nós temos aqui em Rio das Pedras. Então, isso aqui é um momento de realização de todos nós, de outras situações que também vem acontecendo dessa Casa de Leis, que a gente já vem acompanhando, e outras situações, e a gente colocou aqui um pouquinho para entender, e vai estar no site, né, o número da dotação, né, do qual ela fala, da emenda positiva, da castração, a destinação e dos valores, né? Então está bem explicado para quem queira acompanhar e para que não tenha dúvidas do que vem realmente ocorrendo. E a gente espera que com isso nós podemos aí estar solucionando um problema que há anos vem assolando aqui os animais de nossa cidade. Então hoje é só isso. Eu queria agradecer a presença de todos, mas também não vou esquecer aqui de parabenizar as escritoras, né, Larissa Molina e Vivian Limonge, pelo trabalho e dedicação e pelo amor à literatura que desenvolveram juntas, e também parabenizar aqui a comissão técnica representada na figura do treinador Alain Urbano e a direção representada na figura do presidente Matheus Nossetti, do Rio Predense Futebol Clube, equipe que representou a cidade de Rio das Pedras no campeonato de veteranos categoria acima de 35 anos, promovido pela Liga Piracicabana de Futebol, sagrando-se vice-campeões da competição, com o final disputado no estádio Barão de Serra Negra. E vale aqui ressaltar que recentemente nós temos aqui temos colhido coisa boa referente ao esporte aqui, mesmo que ainda nós não temos ainda todas as condições devidas, mas são pessoas que nem vocês, que se entregam de corpo e alma e com suor, e que trazem essa felicidade para Rio das Pedras. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês, e daqui a pouco vocês vão estar recebendo aqui as suas homenagens devidas. Muito obrigado, boa noite a todos. Concluída a leitura do expediente de hoje, e como não há matérias a serem apreciadas na pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão e, na sequência, faremos a entrega das moções de congratulações e aplausos. Boa noite a todos.
Meus homenageados hoje, a Vivian e a Larissa, são autoras aqui do município de Rio das Pedras e escreveram um livro, A Intocável. E fizeram também vários trabalhos com ações sociais nas escolas, divulgando o trabalho literário que elas apresentaram no município. Então vou fazer uma breve trajetória dessas autoras, a Larissa Molina e a Vivian Limonge. Larissa Molina e Vivian Limonge são duas amigas unidas pelo amor à literatura. Filhas de comerciantes riopedrenses, elas decidiram, enquanto os pais trabalhavam, escrever histórias, pois essa é a energia que as impulsiona desde muito cedo. Larissa tinha apenas 12 anos de idade, quando decidiu brincar de fazer livros, e resolveu convidar sua amiga Vivian, que tinha 14 anos na época, para dar início à primeira obra que escreveriam juntas. E quando passaram a dividir sonhos e talentos, elas se deram conta de que as duas pareciam ter crescido na mesma escola literária, pois suas ideias se uniam e a escrita de ambas pareciam irmãs de tão semelhante. As duas amigas passaram por colégios tradicionais de Rio das Pedras, como a Escola Municipal Bruna Zeppelini, Barão de Serra Negra e Contador Valdomiro Domingos Justolin. Hoje, Vivian é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia em UTI, Unidade de Terapia Intensiva, e a mesma na área pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Mas sempre soube unir sua paixão pela área da saúde com a arte da escrita. Larissa é jornalista, graduada pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. E além de escrever suas próprias histórias, também atua como escritora fantasma e revisora. Além disso, por acreditar no autor nacional, criou um canal no YouTube, que leva seu próprio nome, para compartilhar dicas de escritas criativa e conversar com aspirantes a escritores. A Intocável, um amor, um pacto, uma renúncia, é o primeiro livro das autoras publicado em formato físico, após 15 anos de desempenho para realizarem o sonho de serem autoras publicadas. O lançamento da obra aconteceu em novembro de 2018, na Livraria Nobel, no shopping de Piracicaba. E a espera valeu a pena, pois dentre as noites de autógrafos que aconteceram naquele ano na Nobel, A Intocável foi o livro mais vendido durante esse tipo de evento na loja, ao reunir cerca de 200 pessoas que prestigiaram a iniciativa. Mas o amor pela literatura não parou por aí, já que uma nova missão tomou conta do coração das amigas, a de transformar o Brasil em uma verdadeira nação de leitores. Foi então que, só no primeiro semestre de 2019, elas já visitaram 4 escolas com o objetivo de propagar o amor pela literatura, compartilhando experiências e incentivando a literatura e a escrita criativa. Assim, mais de 600 crianças e jovens já foram impactados por projetos socioeducativos e totalmente voluntários das autoras. Dentre os colégios visitados, destacam-se a EITEC, Dr. José Cury, e Barão de Serra Negra, ambas riopedrenses. Atualmente, as autoras trabalham com afinco para lançar, em outubro, a primeira obra que escreveram junto, o romance de época, Como Pétalas ao Vento, que marcará a estreia das escritoras riopedrenses na Amazon, uma das maiores empresas de livros digitais do mundo. E, além disso, muitos outros trabalhos sociais em prol da literatura fazem parte da lista de tarefas dessas amigas para os próximos anos. Uma salva de palmas para as escritoras. Então eu convido aqui a Larissa e a Vivian a receber a moção.
boa noite aos excelentíssimos vereadores e demais autoridades aqui presentes, familiares, amigos e leitores. Ao excelentíssimo vereador Nabuco Roncato, da Câmara Municipal de Rio das Pedras. Desejo expressar o mais sincero agradecimento pela moção de aplausos que recebemos hoje. É com certeza um reconhecimento pelo nosso esforço em tornarmos realidade um sonho antigo, o sonho da publicação de um livro. E o que mais nos motiva é sabermos que nossas histórias estão chegando cada vez mais longe. Os riopedrenses carinhosamente nos abraçaram, incentivando-nos a trilhar um caminho de conquistas. Diante disso, nossa responsabilidade é enorme. Devemos contagiar as novas gerações com o entusiasmo da leitura e perpetuar o hábito daqueles que já leem, além de sermos o exemplo de que é possível chegar lá. E quando digo chegar lá, é alcançar o futuro que se espera, por meio da persistência. Mais uma vez, registro aqui a honra e a emoção em receber essa homenagem. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Queria agradecer em nome do presidente da Câmara a todos os vereadores, e em especial ao vereador Nabuco e também ao vereador Carlos Sica, porque eles têm sempre acompanhado realmente o nosso trabalho, né? Nas redes sociais a gente percebe que está sempre torcendo por nós. E eu tinha pensado em começar esse agradecimento com uma frase impactante. E eu passei a pesquisar na internet frases que falassem sobre o reconhecimento. E, para minha surpresa, eu só encontrei frases que lamentavam o fato de pessoas não serem reconhecidas, que as pessoas não deveriam trabalhar para serem reconhecidos. E aí eu cheguei a duas conclusões. Primeira, que a Câmara de Vereadores está de parabéns por reconhecer os seus cidadãos, porque isso realmente é valoroso e raro. E segundo, que eu e a Vivian, e também o grupo que vai ser hoje homenageado, nós somos agraciados por isso, porque é raro ser reconhecido. E isso não vem para encher o ego, isso vem para energizar, para nos dar coragem de continuar nossa luta, porque a literatura no Brasil é um caminho árduo, mas também é apaixonante. E eu digo que eu sonhei, desde os meus 12 anos de idade, em ser escritora. Mas, sinceramente, ser homenageada hoje aqui na minha cidade, saber que Rio das Pedras olhou para mim e me viu, é a cereja do bolo, porque eu não esperava. Então, eu sou muito grata e deixo um recado. Só é impossível para quem não tenta. Então, tentem. Obrigada, gente. Também aproveito o ensejo da palavra para parabenizar ao time de futebol, ao Alain, ao Pachá, a todos os jogadores aí que serão homenageados aqui hoje. Parabéns. Eu chamo então o senhor Carlos Sica, que é o autor da homenagem, para dar continuidade às moções. Pois bem, essa homenagem agora com o grupo do Rio Pedrense, junto com o Leandro e com o Tutinho, que eu convidaria para que estivesse com a gente, né? Como a Larissa e a Vivian bem disseram, a gente tem essa preocupação em verificar as ações do nosso cidadão riopedrense que melhora a nossa cidade e resgata o orgulho de ser riopedrense. É com muita honra que hoje homenageamos a equipe do Riopedrense. Não apenas
pelo brilhante resultado no último campeonato, mas pelo trabalho constante há muito desenvolvido por esse grupo valoroso, que pela união, respeito e conjugação de esforços assemelha-se a uma família. Sou testemunha. Constatei esse amor pelo esporte por Rio das Pedras quando no jogo final disputado em Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra, superamos em quantidade e paixão a torcida adversária, que, diga-se de passagem, é uma das mais tradicionais equipes de Piracicaba. A nossa torcida estava brilhante, estava vibrante e composta pelos amigos, pelas esposas, pelos filhos dos atletas e até alguns pais, né, Matheus? Um dos principais motivos que motivou esta homenagem é que tudo é feito de forma voluntária e com uma admiração, dedicação de todos. É nossa responsabilidade exaltar o trabalho voluntário, que deve servir de estímulo para outras iniciativas. Ser voluntário é, acima de tudo, um ato de amor, respeito, solidariedade, que no âmbito do esporte produz felicidades. Essa corrente do bem, representada aqui pela equipe riopedrense, composta por pessoas que se dedicam e assumem responsabilidades, desperta a admiração e o orgulho de ser riopedrense. Parabéns ao Matheus, presidente, ao Alan Urbano, treinador e presidente de honra, aos atletas, todos vocês. E os convido para virem para estar recebendo essa moção que hoje dedicamos a vocês. Boa noite a todos. Como já foi dito anteriormente, eu sou Alan Urbano e eu e o Matheus, o Matheus como presidente do Riopedrense, e juntamente comigo ele exerce a função também de técnico, né? E a gente começou um sonho há um pouco tempo atrás, mas isso só foi possível justamente graças ao pai dele, que sempre levou o Riopedrense, sempre teve orgulho de levar Rio das Pedras, e agora a gente está dando continuidade no que ele iniciou há muito tempo atrás. Sempre foi um vencedor e uma pessoa a ser admirável pelo nosso povo, porque todos aqui praticamente tiveram
a honra de jogar anteriormente com o Amarildo Pachá, Amarildo Nossetti Pachá. Ele também quem me estimulou há um tempo atrás a continuar com isso, né? E para a gente é uma honra receber essa moção, porque a gente faz de coração, a gente faz com a ajuda de muitas pessoas, que não é fácil, mas graças a Deus a gente foi abençoado, lembrado. Então a gente agradece aos vereadores que fizeram essa moção para a gente, tanto ao Tutinho, né, o Leandro, o Sica, que nos acompanhou, né, no último jogo ele pôde estar com a gente. E vou fazer um breve agradecimento aqui, porque para a gente conseguir chegar até lá, a gente teve muitas pessoas que nos ajudaram. A Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito Carlos de Favre, aos vereadores Carlos Sica, Tutinho, Leandro Penati, ao secretário de Esportes Vavá, que realmente foi e continua sendo sempre nosso parceiro, sempre nos ajudou, ao meu amigo Rodrigo Antônio Guadagnin, que também sempre nos valorizou, sempre está com a gente, e tem o Palpiteiro, que é um sucesso para quem acompanha, né? Profissional a ser respeitado. Ao Gustavo Borges, fisioterapeuta, que também nos acompanhou, nos orientou, não pôde estar presente hoje. Ao Marcelo Teles, que juntamente com o Tutinho, né, fez com que isso acontecesse hoje também. Aos nossos patrocinadores, ao meu amigo mais antigo, que é o Charles Trevisan, que também não pôde estar aqui hoje. Ao Matheus, que sem dúvida nenhuma, se a gente chegou, foi principalmente pela vontade dele chegar, pela competência, né? Mais uma vez lembrando ao Amarildo Nossetti, que é o pai dele, que sempre levou esse nome com muita honra para Rio das Pedras, fora de Rio das Pedras e aqui em Rio das Pedras também. Aos atletas do Rio Pedrense, que, sem palavras, eu acho que não tem, né, com que o que a gente conseguiu resgatar de Rio das Pedras esse ano é um momento que, para mim, vai ficar inesquecível, porque eu sempre gostei do futebol, sempre disputamos aqui em Rio das Pedras, mas em momento algum eu achei que a gente conseguiria chegar num patamar tão grande. Infelizmente, a gente não conseguiu ser campeão. Mas vocês podem ter certeza que ano que vem nós vamos estar aqui com o troféu de campeão. Porque eles merecem muito mais do que nós. Porque eles honraram realmente a camisa de Rio das Pedras. Muitos atletas nossos são de outros estados, baianos, mas que vieram e honraram a nossa camisa e a nossa cidade, né? Jamais esquecer das nossas famílias também, que sem elas também a gente não conseguiria chegar, porque não é fácil você acordar no domingo, 6 horas da manhã, sair de casa, voltar, né? Mas desde o início a gente tinha certeza de que a gente iria conseguir. Então a gente costuma falar no futebol que a gente só consegue quando existe o respeito, e durante o campeonato todo mundo se respeitou. Nós respeitamos os atletas muito mais nós, e principalmente a gente respeitou as outras equipes. Eu acho que isso foi o mérito da gente conseguir chegar. E eu não esqueci de Deus, não. Deus aqui, ele foi colocado em último lugar, mas no nosso coração ele estava sempre presente em primeiro lugar. Então, agradeço a vocês, a todos que torceram por nós, e muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Boa noite.